Imagine que a gente faça o seguinte. A gente vai para um segundo formato, e esse formato, que é um formato 02, ele siga a linha de ciclos. Ora, se a linha é de ciclos, raciocine comigo. Ciclo lembra círculo. E quando você pensa em um círculo, você não vai pensar em início, nem meio, nem fim. Você vai trazer a ideia de continuidade. E nesse momento que a gente fala muito, em uma situação de pandemia, de Covid-19, a gente precisa entender um destaque, o que a gente precisa ter em mente para ter uma trajetória de sucesso. E essa trajetória, não tenha dúvida que ela perpassa pela continuidade dos estudos. Então, apenas a título de exemplo, eu vou criar algo contextualizado aqui para você neste momento, para lhe dar a melhor qualidade que eu tenho, a melhor qualidade para você, tá certo? E você que não é aluna CERT, que está ouvindo esta aula, mas não tenha dúvida que o grande objetivo é o amparo. Você, quando estiver conosco, vai ter isso dentro da nossa plataforma, porque você, que é aluna CERT, já está com este acesso. E é justamente essa linha. Quando a gente pensa em um processo de uma competição por uma vaga no serviço público, quanto mais ferramentas você tem, quanto mais eficiente você é nos estudos, com certeza você vai lograr isso. Então, este é o cenário. No formato ciclos, o que é que eu vou fazer aqui? A mesma linha, a gente vai dividir em 14 pontos. C1 a gente vai chamar de português. C2 de raciocínio lógico matemático. C3 de informática. C4 de direito constitucional. Depois a gente veio com a linha do C5 com direito administrativo. O C6 já foi gestão pública. C7 já foi elaboração de redação. C8 já foi matemática. C9 envolveu a parte de servidores públicos. C10 já foi os direitos das pessoas com deficiência. C11 já foi o regimento interno de um tribunal. O C12 foi a parte da administração de recursos humanos, né, o RH, gestão de pessoas. O C13 já veio, eu vou até colocar aqui administração ou gestão de pessoas, para que não exista nenhum tipo de dúvida. Pessoas. Aqui a gente pensou em administração de recursos materiais. E o C14 a gente pensou em arquivologia. Ora. Veja que no formato ciclo, a gente vai ter um contexto completamente diferente. A ideia é que para que você vença cada ciclo de conteúdos, cada roda de engrenagem, você tem que estudar essas 14 disciplinas. Essa é a grande ideia. Então imagine que você gaste 1 hora para cada uma. Isso pode ser definido na hora da formatação do seu ciclo de estudos. Então, qual é a ideia? Você começa aqui é C1, depois é C2, depois é C3, depois é C4, depois é C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 e C14. Olha que aqui em nenhum momento nós estamos falando em dia da semana. Não, veja, se você estuda 3 horas por dia, então você vai ter o quê? 3. Imagine que cada ciclo tenha 1 hora. Aqui está o dia 1 de preparação, que pode ser, por exemplo, o domingo, o dia 1. Alan, eu vou estudar mais 3 horas. Aqui está o dia 2. Mais 3 horas. Está o dia 3. Mais 3 horas. Está o dia 4. Mais 3 horas. Já está o dia 5. Então, no 5º dia, veja que você já venceu a sua engrenagem e já abriu uma nova volta. Essa é a ideia. Veja que imagine que o dia 1 seja domingo e na segunda você ficou doente.
Então o dia 2 já não vai ser a segunda, vai ser a terça. Mas isso pouco me importa, porque o formato de ciclos, ele não tem a ideia de paralisação, ele não tem a ideia de conteúdo estático. Então a ideia, quando eu penso no formato ciclos, este formato de organização de estudos, ele tem uma característica marcante. Ele é dinâmico. Então, esta é a base. Então, quando a gente raciocina esse cenário, a gente precisa conseguir formatar todas essas ideias.